Se existe uma força dentro de você que ninguém vê, mas que decide o rumo da sua vida, essa força se chama desejo. E presta atenção nisso. Não é o pecado que começa a destruição de uma pessoa. É o desejo. Antes do erro, veio a vontade. Antes da queda, veio o pensamento. Antes da destruição, veio o desejo. Agora entende isso. O problema não é desejar. Porque Deus criou o ser humano com desejos. Desejo de viver, de crescer, de se alimentar, de construir, de amar. O problema é quando o desejo sai do controle. Porque quando o desejo deixa de ser guiado, ele começa a governar. E quando o desejo governa, a pessoa perde o controle. Agora presta atenção. Existem dois caminhos dentro de você. De um lado, o espírito. Do outro lado, a carne. E os dois desejam coisas diferentes. E todos os dias, essa decisão acontece dentro de você. Qual desejo você vai obedecer? Agora presta atenção nisso. Nem todo desejo é igual. E é aqui que muita gente se confunde. Porque tem gente que acha que todo desejo é ruim. E tem gente que acha que todo desejo é normal. Mas não é assim. Existem desejos que agradam a Deus. E existem desejos que afastam você de Deus. E existe um terceiro tipo, que depende de quem está no controle. Primeiro, o desejo que agrada a Deus. É o desejo de buscar, é o desejo de obedecer, é o desejo de viver certo. Esse desejo não destrói, esse desejo constrói. Agora o segundo, o desejo que desagrada a Deus. Esse já nasce errado. Cobiça, imoralidade, inveja, desejos que vão contra a vontade de Deus. E esse tipo de desejo sempre leva à queda. Mas agora vem o mais perigoso, o terceiro tipo, o desejo que parece normal. Comer, descansar, assistir, usar o celular, ter dinheiro, relacionamento, nada disso é pecado. Mas presta atenção, quando perde o controle, vira problema. Porque o que era normal, vira excesso. O que era saudável, vira vício. E o que era permitido começa a dominar. E quando isso acontece, você não está mais no controle. O desejo está. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está o perigo. O desejo não começa destruindo, ele começa pequeno, quase imperceptível. Tudo começa assim. Você vê, você ouve, você pensa, e naquele momento nasce um desejo. E até aqui não é o problema. O problema começa quando você alimenta. Você olha de novo, você pensa mais, você imagina, e aquele desejo começa a crescer. Agora já não é só uma vontade, já virou atração, e quando você não corta, vira decisão, e quando vira decisão, vira ação, e quando vira ação, vira pecado. E quando o pecado se repete, vira escravidão. Agora entende isso. Ninguém cai de uma vez. A queda começa no desejo. Olha os exemplos. Eva viu, desejou e caiu. Davi olhou, desejou e pecou. Tudo começou no mesmo lugar, no desejo. E presta atenção nessa verdade. O desejo bate na porta. Mas quem decide abrir é você. E se você não aprende a cortar no começo, vai tentar lutar no final. E no final, já está forte demais. Agora presta atenção nisso, porque aqui muita gente se perde. O problema não é começar. O problema é não saber parar. Tudo começa normal, algo simples,
algo comum: comer, descansar, usar o celular, lazer. Nada disso é errado, mas aí começa o perigo. Só mais um pouco, só mais hoje. Depois eu paro e a pessoa ultrapassa o limite. No outro dia, faz de novo. Daí depois, de novo. E depois, de novo. Agora já não é mais escolha, virou hábito. E o hábito começa a dominar. Agora entende isso. No começo, você controlava. Agora, isso controla você. E quando algo começa a te dominar, já virou problema, já virou escravidão. Porque você até quer parar, mas não consegue. Agora presta muita atenção nisso. Nem todo problema é excesso. Existem coisas que não são questão de equilíbrio. São erradas desde o começo. Não é sobre usar com moderação, é sobre não praticar. Porque existem desejos que não devem ser alimentados nem por um segundo. E se a pessoa não entende isso, ela começa a justificar o erro. E aquilo que já era errado passa a parecer normal. E quando o erro parece normal, a pessoa já perdeu o discernimento. Agora escuta essa verdade. Todo vício começou pequeno. Mas nem todo problema começa pequeno. Alguns começam errados, desde o primeiro passo. E se você não aprende a discernir isso, vai tentar controlar o que deveria ter abandonado. Agora presta atenção nisso, porque o desejo não para nele mesmo. Ele sempre leva a algum lugar. E quando não é controlado, esse lugar é destruição. A Bíblia já mostra isso. O desejo, quando é alimentado, gera o pecado. E o pecado, quando se repete, gera morte. Agora entende, ninguém começa pensando em destruir a própria vida. Tudo começa com uma vontade, uma escolha pequena, mas escolhas repetidas constroem destinos. Olha ao seu redor quantas vidas foram destruídas por não controlar desejos, famílias quebradas, relacionamentos destruídos, pessoas presas em coisas que começaram pequenas. Agora lembra, o desejo nunca diz a verdade completa. Ele só mostra o prazer, mas esconde o preço. Mostra o momento, mas esconde a consequência. Promete satisfação, mas entrega vazio. E quanto mais a pessoa alimenta, mais ela precisa. E quanto mais precisa, mais se afunda. E quando percebe, já perdeu tempo, já perdeu paz, já perdeu controle. Agora escuta isso. O problema não é só o que você faz, é o que isso está fazendo com você. Porque tem coisa que você acha que está usando, mas já está te usando. E quando algo começa a governar sua vida, já deixou de ser escolha, virou prisão. Agora presta atenção, porque a pergunta é, como vencer isso? Porque o desejo vai aparecer, você vai ver, você vai sentir, a vontade vai vir, mas você não foi deixado sozinho. Jesus é o pastor, e o pastor não abandona a ovelha. Ele conduz, ele guia, ele leva pelo caminho certo, para que a ovelha não se perca, para que a ovelha não se machuque. Agora entende isso. Existe uma balança dentro de você, de um lado, a carne, do outro lado, Deus. E todos os dias, essa balança se move. Agora presta atenção nisso. O desejo entra pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você alimenta. Foi assim com Eva. Ela viu, desejou e caiu. Foi assim com Davi. Ele olhou, desejou e pecou. Agora escuta isso. O problema não foi ver. O problema foi continuar olhando, foi alimentar, foi deixar crescer.
Agora vem um alerta importante. Você não está sozinho nessa batalha, mas também não está sem oposição. O inimigo não conhece seus pensamentos, mas observa suas atitudes. Ele vê padrões, ele percebe fraquezas e ele tenta te puxar justamente naquilo que você alimenta. Por isso, quem não vigia facilita a queda. Agora entende isso. Se você não corta no começo, vai tentar vencer no final. E no final, já está forte demais. Mas existe a resposta. Quando a pessoa está cheia de Deus, ela não reage da mesma forma. O desejo pode até aparecer, mas não domina, porque existe algo maior dentro dela. A presença de Deus, a palavra, o Espírito Santo. Agora escuta isso. Não é sobre não sentir, é sobre não obedecer. Porque o desejo bate na porta, mas quem decide abrir é você. E a decisão é diária. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta a carne, o desejo errado cresce. Se você alimenta o espírito, o desejo certo cresce e a balança começa a pender. Então presta atenção nisso. Vencer o desejo não começa na hora da tentação. Começa na forma como você vive todos os dias. Porque quem anda sendo guiado pelo pastor não se perde no caminho. E quem decide obedecer não vive preso, vive livre. Agora presta atenção nisso. Muita gente está tentando vencer, mas está lutando errado. Quer vencer na força, mas não muda o caminho. Quer parar o erro, mas continua alimentando o desejo. E assim, vive em um ciclo. Cai, se levanta, cai de novo e nunca rompe. Mas agora você entendeu. Não é só sobre parar o erro. É sobre mudar a direção. Porque quem muda o caminho, muda o destino. Agora escuta isso. Deus não quer só que você resista. Ele quer que você seja transformado. Que seus desejos mudem. Que aquilo que antes te atraía perca a força. E aquilo que vem de Deus cresça dentro de você. Porque quando o coração muda, a luta muda. E quando a luta muda, a vitória chega. Agora presta atenção nisso. Não é sobre ser perfeito. É sobre decidir todos os dias. É sobre vigiar. É sobre escolher certo, mesmo quando ninguém está vendo. Porque é no secreto que a balança se move. É no secreto que o desejo cresce. E é no secreto que você decide quem está no controle. Agora a decisão é sua. Seguir a carne ou seguir a Deus. Alimentar o desejo errado ou fortalecer o certo. Mas nunca esqueça disso. O que você alimenta hoje vai te dominar amanhã. Então escolhe certo. Porque quem escolhe Deus não perde o caminho. Você acha que o desejo começa no corpo, mas não começa. O desejo começa no coração. E a Bíblia já dizia isso muito antes da ciência existir. E cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Agora presta atenção nisso. O problema não é desejar. O problema é quando o desejo governa você. Porque existem desejos que vêm de Deus. E existem desejos que vêm da carne. E os dois lutam dentro de você. Agora escuta isso. A carne deseja o que é fácil. O espírito deseja o que é certo. E todos os dias, essa batalha acontece dentro de você. Agora entende isso. O desejo nasce antes da ação. Primeiro você vê, depois você pensa, depois você deseja e depois você decide. Foi assim com Eva. Ela viu, desejou e caiu. Foi assim com Davi. Ele olhou, desejou e pecou. Mas presta atenção nisso. O erro de Davi mostrou o perigo, mas o arrependimento dele mostrou o caminho de volta. Agora escuta isso. Nem todo desejo é pecado.
Mas todo pecado começou em um desejo. Agora, presta atenção nisso. Existem 3 pilares que influenciam seus desejos. Primeiro, o que você alimenta, porque aquilo que você vê cresce dentro de você. Segundo, o ambiente, porque quem vive cercado de estímulo errado fortalece o desejo errado. Terceiro, a novidade, porque o coração humano sempre quer mais, e se não for controlado, nunca se satisfaz. Agora, escuta isso. O maior erro das pessoas é tentar controlar o desejo sem mudar o que alimenta, e por isso vivem caindo. Agora entende isso. Tem coisa que você não controla, você abandona, porque nem todo desejo foi feito para ser equilibrado. Alguns foram feitos para serem rejeitados. Agora presta atenção nisso. Jesus foi tentado, mas não cedeu, e ele mostrou o caminho. Não alimentar, não negociar, resistir. Agora escuta isso. Vencer o desejo não começa na tentação. Começa na forma como você vive, no que você vê, no que você ouve, no que você alimenta. Porque aquilo que você alimenta cresce. Agora a decisão é sua. Ou você governa seus desejos, ou seus desejos vão governar você. Mas quem anda com Deus aprende a escolher certo. E quem escolhe certo vive livre. Agora presta atenção nisso. O desejo não cresce só no que você faz, cresce no que você espera. Porque muitas vezes o prazer não está no momento, está na antecipação. Você pensa, imagina, repete na mente, e isso vai fortalecendo o desejo. Agora entende isso. Quanto mais você pensa, mais aquilo ganha força. E quando chega a oportunidade, já está difícil resistir. Agora escuta isso. É por isso que Jesus disse que o problema começa antes da ação. Começa no coração. Porque quem alimenta na mente já está preparando a queda. Agora presta atenção nisso. O ambiente também influencia. Aquilo que está ao seu redor molda o que você deseja. E se você vive cercado de estímulos errados, seus desejos vão acompanhar. Agora entende isso. Não adianta querer vencer se você continua no mesmo ambiente. Agora escuta isso. O desejo também cresce na repetição. Você faz uma vez, depois outra, e aquilo que era estranho vira normal. E o que vira normal deixa de incomodar. E quando não incomoda mais, a pessoa já perdeu o discernimento. Agora presta atenção nisso. O maior erro das pessoas é tentar vencer o desejo, sem mudar o padrão, sem mudar o ambiente, sem mudar o que alimenta. E por isso continuam caindo. Agora escuta isso. Deus não quer só que você lute. Ele quer que você mude. Mude o que vê, mude o que ouve, mude o que alimenta. Porque quando você muda a raiz, o fruto muda. Agora a decisão é simples. Ou você continua alimentando, ou começa a cortar. Mas o resultado sempre vai seguir o que você escolhe. Agora, presta atenção nisso. Nem tudo que você deseja, você realmente precisa, mas parece que precisa. Porque o desejo engana. Ele faz você acreditar que aquilo vai te satisfazer, que aquilo vai te completar, que aquilo vai resolver. Mas depois que você consegue, a satisfação passa e o vazio volta. Agora escuta isso. O coração humano nunca fica satisfeito sozinho. Sempre quer mais. Mais prazer. Sente-se mais estímulo. Mais novidade. E quanto mais tem, mais quer. Agora entende isso. Isso não é coincidência.
é falta de direção, porque quando o desejo não é guiado por Deus, ele nunca se completa. Agora presta atenção nisso. Tem gente que vive correndo atrás de algo, sem saber o que é. Busca em coisas, busca em pessoas, busca em experiências, mas nunca encontra, porque está buscando no lugar errado. Agora escuta isso. O erro fatal não é só desejar errado, mas é viver uma vida inteira seguindo desejos vazios. E no final, perceber que nada preencheu. Agora presta atenção nisso. O que você alimenta hoje define o que você vai desejar amanhã. E o que você deseja amanhã define quem você se torna. Agora entende isso. Deus não quer tirar sua vontade. Ele quer direcionar. Porque quando o desejo está em Deus, Ele não destrói. Ele constrói. E quando está fora, Ele nunca satisfaz. Agora presta atenção nisso. Você não é o que sente. Você é o que escolhe. O desejo pode aparecer, mas ele não manda em você. Quem decide é você. Agora, a pergunta é simples. Quem está no controle? Seus desejos ou Deus? Porque aquilo que te controla define o seu destino. E aquilo que você alimenta vai crescer. Agora decide continuar sendo levado ou começar a governar. Porque quem não governa o desejo é governado por ele. Mas quem decide andar com Deus aprende a viver livre. Existem vários tipos de prazer, mas nem todos são vividos da mesma forma. Primeiro, o prazer físico. Comer, descansar, cuidar do corpo. Isso é permitido, mas precisa de limite. Porque quando passa do controle, vira excesso. E o excesso traz consequência. Segundo, o prazer emocional, relacionamentos, conexões, sentir-se bem com pessoas. Isso também é bom, mas precisa de direção. Porque se não tiver princípio, vira apego errado. Agora o terceiro, o prazer sexual. Também foi criado por Deus, mas não foi feito para qualquer momento, nem para qualquer pessoa. Foi criado para o casamento, dentro de compromisso, dentro de honra. Fora disso, não é equilíbrio, é desvio. Agora presta atenção nisso. Não é só sobre controlar o prazer, é sobre entender onde ele pertence. Porque alguns prazeres você aprende a controlar, e outros você precisa evitar. E quem não entende essa diferença acaba justificando o erro, achando que é só exagero, quando na verdade já saiu do caminho. Existe algo dentro de você que ninguém vê, mas que controla suas decisões. Isso se chama desejo, e o desejo gera o prazer. Agora presta atenção nisso. Sentir prazer não é errado, mas nem todo prazer é certo, porque existem prazeres que Deus criou e existem prazeres que afastam de Deus. Agora entende isso. O prazer não começa no corpo, começa no coração, começa na mente. Você vê, você pensa, você imagina. E então, o desejo nasce, e quando o desejo cresce, o prazer vem. Agora escuta isso. Nem todo desejo é pecado, mas todo pecado começou em um desejo. Foi assim com Eva. Ela viu, desejou e caiu. Foi assim com Davi. Ele olhou, desejou e pecou. Mas Davi também se arrependeu e mostrou que existe caminho de volta. Agora presta atenção nisso. Existem diferentes tipos de prazer. Primeiro, o prazer físico. Comer, descansar, cuidar do corpo. Isso é bom, mas precisa de limite, porque o excesso vira problema. Segundo, o prazer emocional.
relacionamentos, conexão, companhia. Também é bom, mas precisa de direção, porque sem princípio vira apego errado. Agora o terceiro, o prazer sexual. Também foi criado por Deus, mas não foi feito para qualquer situação, nem para qualquer pessoa. Foi criado para o casamento, dentro de compromisso, dentro de honra. Fora disso, não é equilíbrio, é desvio. Agora entende isso. Não é só sobre controlar o prazer, é sobre discernir, saber o que você pode viver e o que você precisa evitar. Porque alguns prazeres você controla e outros você abandona. Agora escuta isso. O desejo cresce naquilo que você alimenta, no que você vê, no que você ouve, no ambiente onde você vive. E também naquilo que você repete. Porque tudo que se repete se fortalece, e o que se fortalece te domina. Agora presta atenção nisso. O prazer muitas vezes não está no momento, está na expectativa. Você imagina, você pensa, e isso vai criando força dentro de você. E quando a oportunidade chega, fica difícil resistir. Agora entende isso. Se você não corta no começo, vai tentar lutar no final. E no final, já está forte demais. Agora escuta isso. O maior erro das pessoas é tentar controlar o desejo, sem mudar o que alimenta. E por isso vivem caindo. Agora presta atenção nisso. Tem prazer que precisa de limite. Mas tem prazer que precisa ser evitado. Porque não é questão de excesso. É questão de erro. Agora escuta isso. Quando o prazer sai do controle, vira vício. E o vício vira prisão. E a pessoa começa a fazer, não porque quer, mas porque precisa. Agora entende isso. O inimigo não conhece seus pensamentos, mas observa suas atitudes. Ele vê o que você alimenta e tenta te puxar justamente nisso. Por isso quem não vigia cai no mesmo lugar. Agora presta atenção nisso. Você não foi criado para ser guiado pelos seus desejos. Você foi criado para ser guiado por Deus. Jesus é o pastor. E o pastor conduz. Ele guia. Ele protege. Mas você precisa decidir seguir. Agora escuta isso. Existe uma balança dentro de você. De um lado, a carne. Do outro lado, Deus. E todos os dias, essa decisão acontece. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta a carne, o desejo errado cresce. Se você alimenta Deus, o desejo certo cresce. Agora presta atenção nisso. Não é sobre não sentir, é sobre não obedecer. Porque o desejo bate na porta, mas quem decide abrir é você. Agora a decisão é sua. Ou você governa seus desejos, ou seus desejos vão governar você. Mas quem anda com Deus, aprende a escolher certo. E quem escolhe certo, vive livre. Agora presta muita atenção nisso. O prazer não é o problema. O problema é quando você perde o controle. Quando você sabe que faz mal. Mas mesmo assim, volta. Agora escuta isso. A Bíblia diz: como o cão volta ao seu vômito, assim é o tolo que repete a sua insensatez. Agora pensa nisso. O cão vomita, porque aquilo fez mal. O corpo rejeita, expulsa, mas ele volta e come de novo. Agora entende isso. Isso não é falta de saber, é falta de domínio, porque ele sabe. Mas volta. Agora presta atenção nisso. Tem gente vivendo exatamente assim. Cai e volta. Erra e volta. Mas se arrepende. Mas volta de novo. E cada vez que volta, vai perdendo mais o controle.
vai perdendo mais a consciência, vai se afundando mais. Agora escuta isso. Chega um ponto que não é mais escolha, é vício, é prisão. Porque o que você não consegue parar já te domina. Agora presta atenção nisso. Isso não é mais prazer. É destruição disfarçada. É algo que parece bom, mas está te consumindo por dentro. Agora escuta isso. Deus não te chamou para viver assim, preso, repetindo aquilo que te destrói. Ele te chamou para viver livre. Mas a liberdade começa quando você decide não voltar mais. Se isso fez sentido para você, não deixa isso parar aqui. Porque só ouvir não muda nada. Agora presta atenção. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa entender isso. E se inscreve no canal, porque aqui não é só conteúdo, é transformação.